Pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o perfil de coagulação no hepatopata. E vejam que a gente não vai falar de estratégias de tratamento, a gente vai focar mesmo no perfil de coagulação, porque a gente entendendo a fisiologia, a fisiopatologia da coagulopatia no hepatopata vai ficar mais claro o entendimento do manejo do sangramento dele e até mesmo as questões laboratoriais para a gente entender melhor o significado do TP e do TTPA nessa população. Então vamos tentar desmistificar um pouquinho esse essa doença, essa patologia tão complexa que é a hepatopatia, né? Coagulopatia no hepatopata. Vale muito a pena a leitura desse estudo, tá? E aqui dentro do professor Armando Tripodi, que é um italiano simpaticíssimo, por sinal, e um dos maiores experts em coagulopatia no hepatopata, principalmente no cirrótico. Vale muito a pena esse estudo do New England, que ele mostra algumas coisas importantes, até mesmo com relação ao modelo celular de hemostasia. Como a gente falou lá na primeira aula, mas vamos rever que sempre é bom e de uma outra maneira, né? O modelo celular. Tudo começa ali com a expressão de fator tecidual com fator 7, né? E esse complexo fator tecidual, fator 7, ativa o 7, que vai promover a ativação do fator 10. 10 com o fator 5 converte a protrombina em trombina. Isso já, e essa trombina converte fibrinogênio em fibrina, a gente está ali naquela fase de início da coagulação. E aí, lembrando que esse mesmo complexo, fator 7 com fator tecidual, também ativa aqui o fator 9, né? Lá da via intrínseca, o 9 ativado com cofator 8 também converte 10 em 10 ativado, 10 com cofator 5, protrombina em trombina, e aí essa trombina, a gente, como a gente já viu, se liga aquele receptor par 1 das plaquetas, promovendo ativação plaquetária, com mais ativação de fator de coagulação em sua superfície, que vai induzir ali aquele burst, aquela explosão de trombina, fase de propagação, e aí vem aquela produção de fibrinogênio em fibrina, a conversão de fator 13 em 13 ativado, crosslink das cadeias ramificadas de fibrina, estabilização do coágulo. Então, isso a gente está falando dos fatores pró-coagulantes, né? E nisso tudo aqui a gente vê na fase de início da coagulação aqui a concentração de trombina, né? Como na fase de início da coagulação, lembra que a gente fala, representa só 5% da geração de trombina e logo depois explode, né? Tem esse burst, essa explosão de trombina. E aqui, obviamente, para toda a síntese de fator procoagulante, também tem que ter a síntese de anticoagulante natural para a gente atingir um equilíbrio hemostático adequado. O que é importante daqui? A gente lembrar inicialmente o TFPI, que vai inibir aqui o fator 7, com o fator tecidual, a antitrombina, que inibe principalmente aqui fator 9, e inibe também a trombina lá embaixo, tá? E o fator 10. A gente também lembrar da proteína C e da proteína S, que vão ter a atividade para inibir fator 5 e fator 8. Por que que isso aqui é importante? A gente tem que sempre lembrar que, além da síntese da produção dos fatores de coagulação, a gente tem nossos anticoagulantes naturais, principalmente proteína C, proteína S, antitrombina, TFPI. Quando existe um desequilíbrio da produção desses fatores de coagulação e dos anticoagulantes naturais, a gente pode cursar ou para um evento hemorrágico ou para um evento trombótico. E é aí que entra a grande questão do hepatopata. Essa balança do equilíbrio hemostático ela é muito tênue e muitas vezes ela desequilibra ou para trombose ou para hemorragia. E é muito, muito complexo isso para quem lida dia a dia à beira-leito. Então, pensando nessa balança, de novo, esse estudo ele é muito bom de revisão, ele é muito bom para entender, quando a gente pensa no equilíbrio hemostático, no hepatopata, o que que a gente vê, né? Então, primeiro, a questão, os pontos, né, anti-hemostáticos, né, assim que eles colocaram, né, os que induziriam ao maior risco de sangramento. Então, o que que afetaria a hemostasia primária? Trombocitopenia, disfunção qualitativa plaquetária, a disfunção da produção de trombopoetina e aumento da produção de óxido nítrico e prostaciclina. Isso também interfere na agregação da plaqueta. Então, isso seriam os fatores contribuintes para
afetar a hemostasia primária com relação ao aumento do risco de hemorragia, né, dos pacientes hepatopatas. Outro ponto com relação à coagulação, níveis baixos da produção de fatores de coagulação, 2, 5, 7, 9, 10, 11, deficiência de vitamina K, disfibrinogenemia, aumento do risco de hiperfibrinólise, doentes com baixos níveis de alfa-2 antiplasmina, baixos níveis de fator 13, de TAF, e aumento da produção do ativador tecidual de plasminogênio. O ativador tecidual de plasminogênio aumenta progressivamente a produção, a conversão de plasminogênio em plasmina, aumenta ali o risco de hiperfibrinólise. E agora, o doente hepatopata, ele também pode ter risco de evoluir para um quadro de hipercoagulabilidade. Por quê? Porque ele tem aumento da produção de fator de von Willebrand, ele tem consumo de níveis de Adams 13, lembrar que o Adams 13 ele cliva fator 8 e fator de von Willebrand, então se eu tenho deficiência de Adams 13, eu vou ter fator de 8 e fator de von Willebrand mais elevados, como é aqui a justificativa. O paciente também cursa com aumento de fator 8, ele cursa com níveis baixos de proteína C e proteína S, como a gente conversou ali, proteína C e proteína S são anticoagulantes naturais, então se eu tenho deficiência de C e de S, o meu risco de trombose, de eventos protrombóticos, ele é muito maior. O paciente pode cursar também com níveis baixos de antitrombina, de heparina. Além do paciente também poder ter níveis reduzidos de plasminogênio. Então, quando a gente fala da hepatopatia, vocês estão vendo essa balança de eventos tromboembólicos para eventos hemorrágicos? Ela é muito, muito tênue. E qualquer fator pode desequilibrar isso. Tá? Outra maneira da gente enxergar isso, e de novo, o foco aqui é fisiologia e fisiopatologia da coagulação no hepatopata, tá? O hepatopata, então, ele pode cursar com consumo de fatores de coagulação, consumo de plaqueta ali por conta, provavelmente, de sequestro esplênico, como aqui ele justifica. O consumo dos fatores de coagulação e de plaquetas eles são reduzidos na cirrose hepática, reduzindo ali na síntese, na formação inadequada de coágulo, aumentando o risco de sangramento do paciente. Também pode existir uma inibição da coagulação e de fibrinólise, que ela pode também estar reduzida no hepatopata, e aí ele pode cursar com deposição de fibrina na microvasculatura, e ele pode evoluir com CIVD. Olha que loucura, né? Que complexo e que contraditório tudo do hepatopata, né? Produção de fator tecidual ela pode estar comprometida. A produção também ela pode estar aumentada de uma maneira desorganizada de fator tecidual no hepatopata, como aqui está justificando, induzindo a CIVD, a coagulação intravascular disseminada, que vai ser a nossa última aula desse módulo aqui específico. Em resumo, o hepatopata, quando ele estiver descompensado, ele pode ter consumo de fatores de coagulação, consumo de plaqueta, aumento do risco de hiperfibrinólise, desligamento da fibrinólise com aumento do risco de eventos tromboembólicos, aumento da deposição de fator tecidual, desorganização de toda a ativação de todas as sínteses de fatores de coagulação e dos anticoagulantes naturais, induzindo a uma coagulação intravascular disseminada. Então, o manejo do hepatopata, ele é muito complexo. E a gente tem que sempre ficar muito atento a tudo isso. E, principalmente, a gente não se preocupar e se atentar apenas a valores isolados de laboratório. Lembrar que o hepatopata tem risco muito alto de trombose e de hemorragia. De novo, para fixar, tá? Essa balança que a gente tem no hepatopata. Então, que ele pode cursar uma hiperfibrinólise com sangramento. Por quê? Queda de plaqueta, por sequestro esplênico, disfunção qualitativa plaquetária, consumo de fatores de coagulação, mas lembrar que fator 8 ele vai estar elevado no hepatopata. Quando a gente fala de consumo de fatores de coagulação, na grande maioria das vezes é fator 1, que é o fibrinogênio, 2, 5, 7, 9, 10. E o mais importante aqui é consumo de fibrinogênio, tá? Mas lembrar que o 8 ele vai estar elevado, por quê? Porque o paciente tem consumos de Adams 13 e o 8 e o von Willebrand estão altos nessa população. Mas se o meu dente estiver sangrando, também lembrar da possibilidade de hiperfibrinólise, porque ele tem consumo de fator 13, consumo de alfa-2 antiplasmina, aumento de ativador tecidual de plasminogênio. Agora, se o meu doente está ali cursando evoluindo para trombose, o que eu tenho que pensar?
consumo de Adams 13, aumento de fator 8 e de fator de von Willebrand, consumo de proteína C, de proteína S, de antitrombina. Isso é muito importante, porque algumas vezes eu posso estar anticoagulando meu paciente hepatopata e ele tem deficiência de antitrombina. O grande ponto aqui é, quando eu tenho deficiência de antitrombina, por mais que eu aumente os níveis séricos de heparina, eu não vou chegar no alvo. Porque o efeito da heparina vai depender muito da antitrombina. E aí a reposição de antitrombina que é necessária. E aqui no Brasil a gente não tem antitrombina recombinante. A gente tem que fazer com plasma fresco congelado. Enfim, é muito importante vocês lembrarem, terem gravado essa balança aqui de o que vai promover sangramento, o que vai promover trombose e como buscar esse equilíbrio e como raciocinar isso à beira-leito no paciente. E é algo desafiador. Tá? De novo, quando a gente fala de hemostasia, né, no primária nos pacientes, um efeito anti-hemostático, ou com maior risco de sangramento, e é a plaquetopenia, um pró-hemostático, aumento de fator de von Willebrand e diminuição de Adams 13. Quando a gente fala de hemostasia secundária, com efeitos anti-hemostáticos, consumo de fator 2, 7, 9, 10 e 11, e fibrinogênio consumido. Quando a gente está lá na hemostasia secundária e pensa em fatores pró-hemostáticos, a gente tem consumo de proteína C e proteína S, consumo de antitrombina, consumo de TFPI, aumento da produção de fator 8. Quando a gente fala de fibrinólise, nos pacientes com perfil de sangramento, com tendência maior a sangramento, a gente tem que lembrar de redução de alfa-2 antiplasmina, redução de TAF, redução de fator 13 e aumento de ativador tecidual de plasminogênio. Quando a gente vai avaliar fibrinólise em doentes com fenótipo com tendência a eventos pró-hemostáticos, né, maior estados de hipercoagulabilidade, a gente tem que pensar em consumo de plasminogênio e aumento do inibidor do ativador de plasminogênio 1, que é o PAI-1. Tá? Então, são esses dados laboratoriais, a gente também pode incorporar no manejo do nosso paciente que estiver cursando ali com sangramento, com eventos trombóticos. Pode parecer que não, mas na prática isso nos dá muita informação e muitas vezes a gente acaba esquecendo de fazer esse tipo de solicitação para analisar o perfil de coagulabilidade do hepatopata, seja com sangramento, seja com eventos tromboembólicos, ou com perfil de hipercoagulabilidade. E no transplante hepático, será que muda alguma coisa? Vou trazer alguns dados com relação a isso, tá? Lembrar que a gente tem as principais causas de sangramento nas 3 fases do transplante hepático. Então, na fase de dissecção, que é a primeira, hipertensão portal e lesão mecânica. E aqui não tem muito segredo, tá? Na fase anehepática, hiperfibrinólise é a principal causa de sangramento. Por quê? Porque existe uma redução do clearance do ativador tecidual de plasminogênio, tá? E redução também de PAI-1. Consequentemente, existe uma degradação de fibrina pela plasmina mais exacerbado. O paciente tende a ter um risco maior de hiperfibrinólise. E na fase de reperfusão, a gente vê muito síndrome heparinoide endógena-like, consumo de fatores de coagulação, redução de PAI-1. Então, o PAI-1 ele é um potente hipofibrinolítico, né? Quando a gente tem uma redução dele, a tendência à fibrinólise ela é maior. E aumento de ativador tecidual de plasminogênio. Isso aqui é um resumo de tudo que eu acabei falando, da fase da dissecção, da fase anepática, com redução desse clínice de ativador tecidual de plasminogênio, que é o que mais acontece lá no intraop, a fase de reperfusão, que é a fase, né, onde a gente vê muito mais a síndrome heparinoide endógena-like, consumo de plaqueta, redução de PAI-1 e a pós-reperfusão, que a gente acaba vendo mais lá na UTI, paciente com aceleração, com muita produção de ativador tecidual de plasminogênio. Isso é muito importante porque a gente vai ver muito no transplante de fígado, quando tem sangramento, obviamente, a gente vai ver consumo de fibrinogênio e a gente vai ver hiperfibrinólise. Então, e aí a melhor estratégia para isso é lançar mão da tromboelastometria. Tá? Exatamente por isso. Então, aqui o seu Madruga querendo monitorar o sangramento com o INR, a gente já viu que o INR é um péssimo preditor de sangramento no hepatopata. No paciente submetido a transplante de fígado, pior ainda, não é questão de ser chato. A gente tem que trabalhar com verdades. Isso daqui, esse guideline vale muito a pena a leitura.
sobre o manejo, né, do paciente com insuficiência hepática aguda, já dizendo que o INR ele não é um preditor de sangramento no paciente com insuficiência hepática aguda. E os testes viscoelásticos podem ser uma estratégia melhor para poder avaliar o perfil de coagulabilidade nesses pacientes. Trago aqui um pouquinho de testes viscoelásticos, como eu falei, a gente não entra em detalhes de testes viscoelásticos nesse curso, é só no curso específico de Rotem, que vai ser lançado daqui a 2 meses, tá? E aqui eu trago um estudo que compara um grupo de pacientes submetido a transplante de fígado, onde o manejo de sangramento foi feito com testes convencionais por um grupo, o outro grupo por testes viscoelásticos. O que os autores observaram? Quando se avaliou e se comparou o custo relacionado aos pacientes que fizeram uso de Rotem, quando comparado aos testes convencionais, vejam que interessante. No grupo do Rotem, o gasto de exames foi de $9.000 versus $4.000 no grupo de testes convencionais. Quando a gente está vendo isso isoladamente, a gente fala, poxa, beleza, eu quero que a minha instituição tenha só teste convencional porque é muito mais barato, né? Mas, obviamente, que a conta não é essa. Quando a gente fala de implementação de dispositivos, de novos testes, sejam laboratoriais, devices, o que for, a gente tem que fazer análise de custo-efetividade. E nesse estudo foi muito interessante que os autores eles fizeram a conta de quanto se gastou com hemácias, plasma, plaqueta e crio. O grupo do Rotem, o gasto foi de $100.000 versus $120.000 no grupo de testes convencionais, mostrando que com o Rotem, os pacientes submetidos a transplante de fígado, eu consigo fazer um tratamento mais assertivo do que com testes convencionais. Em outras palavras, eu trato exatamente o que o meu paciente tem. Eu evito transfusões desnecessárias, além de reduzir tempo de internação, complicações, tudo isso que esse estudo não foi incluído. Mas no curso de Rotem eu falo especificamente sobre isso. Aqui, novamente, e aqui é interessante, está uma revisão sistemática e meta-análise de 2022 envolvendo 17 estudos com 5.000 doentes, onde né, houve redução da transfusão desses pacientes que foram submetidos a transplante de fígado, houve uma redução da transfusão de plasma e de hemácias no grupo dos pacientes que fizeram o manejo guiado por testes viscoelásticos. A maior transfusão foi de crio no grupo dos pacientes que fizeram uso de testes viscoelásticos, isso é óbvio, porque você detecta exatamente deficiência de fibrinogênio, e esse paciente não vai ganhar de graça plasma fresco congelado. Não houve diferença de mortalidade no grupo que recebeu plaqueta, tá? Aliás, não houve diferença de mortalidade entre todos os grupos, e não houve também diferença da quantidade de transfusão de plaquetas entre os grupos, tá? Obviamente que esse estudo ainda tem uma evidência moderada baixa, mas ele já nos sugere que o uso da tromboelastometria dos testes viscoelásticos ele pode nos fornecer um manejo mais adequado do que o uso com testes convencionais. Trago, por fim, aqui um fluxo de manejo de sangramento guiado por Rotem, que eu não vou entrar em detalhes, mas é um fluxo do professor Klaus Gollinger, que também é genial e brilhante, é um alemão que desenvolveu diversos fluxos. No curso de Rotem, a gente só vai falar sobre isso. E aqui ele mostra uma maneira de você manejar sangramento guiado por testes viscoelásticos. Mas eu não quero que vocês se atentem a isso, a Rotem, a reagentes, a variáveis, porque isso tudo vai ser dito e vai ser conversado nesse curso específico de tromboelastometria. Tá? A ideia aqui dessa aula de coagulopatia no hepatopata é que vocês entendessem melhor o que justifica o perfil de hemorragia e o perfil de hipercoagulabilidade. Qual a diferença desses dois fenótipos? Eu posso lançar mão de testes laboratoriais para interpretar. E aí, o melhor de tudo é quando eu entendo essas diferenças, eu consigo evitar transfusões desnecessárias, hemocomponentes desnecessários, hemoderivados desnecessários. Tá? Espero que vocês possam ter aproveitado o máximo possível essa aula e essa vale a pena rever e rever diversas vezes. Eu vejo vocês na próxima aula.